Nós temos dois cânticos, irmãos, bem conhecidos, como vocês sabem, e eu tenho dito a vocês aqui, eu não gosto dos cânticos novos, na maioria deles, porque não tem teologia, tem entretenimento. Os cultos antigos, os cânticos antigos não, tinha teologia. Os camaradas que compunham esses cânticos não tinham interesse nenhum em vender CD, em ser famosos. Eles compunham realmente para louvar, para engrandecer a Deus. Normalmente esses cânticos são cânticos que têm letra bíblica. Aí são mais interessantes. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas na terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou sequência, como nós vamos falar hoje e temos falado desde o início. Quem nos separará do amor de Cristo? Como nós temos demonstrado tanto medo, até pânico, até desequilíbrio emocional de alguns irmãos, quem vai nos separar do amor de Deus? Será o comunismo, por acaso?
por essa certeza, por essa paz que o Senhor nos dá, mesmo em meio às tribulações, que também vem do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a paz que o Senhor nos dá nas tribulações é exatamente a certeza da vitória. Sejam quais forem as tribulações, sejam quais forem as lutas, o Senhor já venceu tudo isso. E o Senhor nos promete nos levar exatamente nesse triunfo. É o triunfo contra o pecado e as consequências do pecado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos falar mais uma vez, a gente já falou outras vezes aqui, até porque esse é um salmo muito conhecido e muito usado pelos irmãos, é o Salmo 46, e nós vamos falar sobre isso, sobre a igreja, sobre a paz que a igreja deve ter mesmo em meio às tribulações, porque o Senhor garante a vitória. Então por que eu vou ter medo? Então o Salmo 46, já falamos outras vezes sobre, em aulas, em várias situações, o Salmo é muito conhecido, todos vocês sabem. Então diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A gente lê esse salmo quantas vezes? Como uma espécie de autoajuda, mas não crê nisso. Irmãos, esse Salmo 46, como eu já disse, a gente sempre fala nele, até porque é um salmo bastante usado como autoajuda, né? Já falamos tantas vezes aqui. Ele é o primeiro de um grupo de salmos, tem um grupo de salmos aqui, que tem um tema comum, que é a exaltação de Deus. Exaltação a Deus como gratidão do seu povo. São salmos de gratidão, de exaltação a Deus, do povo de Deus. Povo que foi conduzido em meio a grandes tribulações e a grandes guerras, se for o caso, grandes crises militares, exatamente na época em que Israel esteve sob a ameaça de Amon e Moabe. O povo de Amon e Moabe eram descendentes dos dois filhos de Ló, com as suas duas filhas lá. Foram uma desgraça na vida de Israel o tempo todo. No tempo do rei Josafá, era esse o caso. E também sob a ameaça do rei Senaqueribe da Assíria, nos dias do rei Ezequias, conforme as Escrituras. Então esses salmos são lembrando mais ou menos dessas épocas. E eu lembro aos irmãos aqui o tempo todo. Diferentemente do que se ouve hoje, especialmente nos púlpitos eletrônicos, e não só nele, mas também nas igrejas físicas, a leitura desse salmo nos revela que, diferentemente do que a gente ouve quase sempre, os filhos de Deus enfrentam lutas reais, sim.
Os filhos de Deus se deparam com tribulações as mais diversas, sim. Os filhos de Deus enfrentam lutas reais, sim. Lemos que Deus faz com que seus filhos se deparem com tribulações, tentações, fases difíceis na vida que perturbam a alma. Isso nós podemos ver logo no primeiro versículo que eu li aqui, chamando a atenção a algumas palavras aqui. Versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu já falei isso aqui outras vezes para vocês. Ora, se Deus é o nosso refúgio, nós precisamos saber que quem precisa de refúgio é alguém que está fugindo de alguma calamidade ou perseguição. Eu preciso de refúgio, eu preciso de um esconderijo. Refúgio é um esconderijo. Lá era comum aquelas tempestades de areia no deserto, o cara precisava de um refúgio, ele precisava de um rochedo, de uma caverna, de alguma coisa para ele se refugiar, senão ele ia morrer. Ou ele estava sendo atacado por alguém, ele precisava de se refugiar de alguma forma, ele estava sendo perseguido por alguma ameaça grave. Lemos que Deus é a nossa fortaleza. Quem é que precisa de fortaleza? É alguém que está sendo atacado por um inimigo real. Naquela época, flecha, cavaleiros, espada, eu preciso de uma fortaleza. Fortaleza, nossa Santa Catarina, na época isso era muito comum, quando o perigo vinha do mar. Fortaleza Santa Catarina, Fortaleza em Recife, eu não sei o nome, Fortaleza dos Três Reis Magos, me esqueci, Santo Agostinho, Recife, Três Reis Magos, Natal. É isso, Fortaleza. Santa Catarina, ali em Cabedelo, fortaleza para resistir o inimigo. Deus é a nossa fortaleza. Quem precisa de fortaleza? Quem está sendo atacado por algum inimigo. Por isso que ele precisa de uma fortaleza. Os irmãos citam esse salmo e nem sequer se tocam desses detalhes. Lemos que Deus é o nosso socorro. Quem é que grita por socorro? Quem é que precisa de socorro? Quem está em perigo de vida. Socorro! Quem está sendo afogado, um incêndio, não sei o quê. Está sendo atacado por um ladrão, um bandido. Quem está em perigo de vida precisa de socorro. Pois é, o homem diz aqui que Deus é o nosso refúgio. Eu estou diante de um perigo iminente, de uma calamidade, o que for. Eu preciso de Deus. Deus é a nossa fortaleza. Eu estou sendo atacado por alguém. Eu preciso de que Deus seja a minha fortaleza para eu me resguardar dentro dessa fortaleza. Deus é o nosso socorro. Eu preciso que Deus me salve. Será que os pecadores sabem disso? Não, eles apenas dizem isso aqui, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações, coisa linda. Ele não sabe nem o que está dizendo. Usa o salmo como autoajuda, sem saber nada. Sabe o que é que vale essa oração de quem está lendo isso aqui? Nada, não vale nada. Em nosso país agora, especialmente, calamidade, perseguição, ataque do inimigo, situação de perigo real, iminente, estão a nos rodear aí. Nós sabemos disso. Nós estamos vendo todo dia. A ponto de perturbar muitos irmãos, como eu já disse, que tendem a mostrar até desequilíbrio emocional, falta de confiança na providência de Deus, não sabe quem é Deus. Esquecendo que esse primeiro versículo aqui também nos diz que Deus está sempre presente em todas essas lutas. Socorro bem presente nas tribulações. Eu cito isso aqui, leio isso como um livro de autoajuda e sequer me toco. O que é que eu estou dizendo? Irmãos, esta deve ser a segurança inabalável do crente, mesmo diante de perseguições, provações, seja o que for. Eu não sei quem é o meu Deus. Zezé, por que eu vou ter medo de morrer? Eu não sei o que é a morte. Portanto, irmãos, sabendo dessas coisas, o que precisamos é exercer a nossa fé. Exercitar e exercer a nossa fé.
Entendida a fé como o conhecimento da palavra de Deus, o acatamento dessa palavra de Deus como palavra de Deus, e a obediência a essa palavra, porque é a palavra de Deus, exatamente para poder enfrentar as tribulações que certamente nos sobrevirão, e nos sobrevirão cada vez maiores. É essa a promessa da Bíblia. Cada vez maiores, especialmente em nosso país agora, aliás, no mundo todo. Então, meus irmãos, meditando nesse salmo, nós podemos aprender algumas lições importantes para poder resistir firmes e ter paz no Senhor em quaisquer tribulações. Então, olha, primeiramente, nós precisamos considerar que o mal é real, ele existe e está presente à nossa volta. Lembra de Pedro dizendo: o demônio é como um leão que ruge ao vosso derredor. Fiquem atentos. Nós temos um inimigo real chamado Satanás. E o seu principal ardil é fazer com que as pessoas pensem que isso é conversa fiada. Isso é fazer como diz o Zé Paraíba, isso é lêndia, isso é fricção. É não, irmãos. É não. Ele nos ataca constantemente. E um dos seus primeiros ardis é exatamente esse: fazer a gente esquecer disso, embora a Bíblia nos alerte o tempo todo, desde lá de Adão e Eva. Mas a gente acha que aquilo tudo é lenda também, é tudo mito. Não é. A Bíblia nos diz que não é. Irmãos, é claro que a gente não precisa, já falei isso aqui outras vezes também, a gente não precisa ficar fanático agora vendo diabo em tudo quanto é canto, demônio em tudo quanto é canto. Tem igrejas aí que ensinam isso. É demônio, até dentro da igreja, é demônio em tudo quanto é lugar, para todo canto é demônio. Se é o demônio é você, meu amigo, que não sabe quem é Deus, e não confia em Deus, e não conhece a palavra de Deus. Que demônio coisa nenhuma. Agora, tenha cuidado, ele é real e está sempre pronto a usar você. Lembra que até Pedro ele usou e Jesus gritou: arreda Satanás. Satanás estava usando Pedro como pedra de tropeço. Jesus diz: tu és para mim pedra de tropeço. Pois é, olhe, um dos principais discípulos de Jesus, Jesus viu que Satanás estava usando Pedro para ser pedra de tropeço para ele naquele momento. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. É verdade que o inimigo nos ataca constantemente e com todos os tipos de armas, como nós vemos aqui. O salmista enumera aqui, no versículo 9 que nós lemos aqui, ó. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Essas eram as armas da época. Né? Então ele cita aqui as armas. Ele está citando quais eram as armas que tinham aqui: arco, lança, carros, utilizadas contra o povo de Deus naquela época. Ele está citando aqui. Hoje, as armas pós-modernas são diferentes. É o relativismo, para começo de conversa, tudo é, mas pode não ser. Até na igreja, tudo é, mas pode não ser. O individualismo: eu vou para a igreja atrás da minha bênção. A todo mundo, igreja cheia, 3.000 pessoas dentro de uma igreja, cada um ali é um indivíduo atrás da sua bênção. Não existe corpo de Cristo ali, não existe igreja, coisa nenhuma. Muito provavelmente, irmãos, eu digo para vocês aqui, a possibilidade de não ter nenhum convertido dentro dessas igrejas grandes é muito grande. Inclusive o pastor, principalmente, é muito grande. Então, olha só, está todo mundo ali atrás da sua bênção pessoal e pronto. Egoísmo, consumismo, hedonismo e outros ismos aí, que nos assediam constantemente. E hoje, especialmente, o comunismo, que tenta destruir os princípios éticos cristãos, a começar pela família, que é a base de todos os princípios.
Hoje a minha irmã mandou de novo, não pode, isso nunca existiu. Eu digo, já, minha irmã, olha a história da humanidade, olha a história da Bíblia, isso sempre existiu sim. Só está aumentando agora porque aumentou a quantidade de atores sociais e aumentou a tecnologia informacional. Você vê tudo em todo canto, toda hora, mas isso sempre existiu. Só vai piorando, claro. Não tem novidade nenhuma, não. Criação, queda do pecado. Estamos nessa história aí. E redenção nessa história do pecado, da condenação de Deus. Seus eleitos ele vai tirar. A grande tribulação, como Jesus disse, era tão grande que por causa dos eleitos, Deus abreviará esse tempo, senão não escapava ninguém. É isso que a Bíblia diz. Porém, irmãos, como nós lemos no versículo 9, de todas as armas que eles tinham na época, então são as que nós temos hoje. Observados a diferença cultural e tecnológica, o que é que eles tinham na época? Carro, arco, flecha, arco, flecha, lança, os carros de guerra, que naquela época o carro era tecnologia, eram os tanques da Rússia hoje. Naquela época, os aviões com foguete, eram os carros da época. O que é que ele está dizendo aqui? Que Deus os queima todos. O consolo da palavra é maravilhoso. Deus destrói essas coisas no tempo certo. Não é quando eu quero, é no tempo certo. Não sou eu que vou destruir o comunismo, é Deus, no tempo certo. Deus quebra, despedaça, queima todas as armas do inimigo. Portanto, como vemos no Salmo aqui, é o Senhor quem garante ao seu povo tanto a luta quanto a vitória. Deus não esconde a luta do seu povo. Aliás, é Ele mesmo quem mete o povo nessa luta. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Por quê? Porque é necessário. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu quero saber mais do que Deus é. O que precisamos fazer com relação ao mal que existe e está presente, como vimos em mensagens passadas, é seguir, como Paulo ensina, em Efésios capítulo 6, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, versículo 10, sabendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas que nós estamos lutando, não é contra o presidente A ou B, não é contra deputado, senador da A ou B, não é isso. Nós estamos lutando, como o homem ensina na Bíblia, é contra potestades de Satanás investido nessas pessoas, sim, mas não é contra elas que eu estou lutando. Efésios 6, 10 a 12, ele diz isso. Como também ensina o apóstolo Pedro, contra os ataques de Satanás, o que precisamos é resistir firme na fé. O que é fé? Disse ainda agora aqui. Lembrando, fé é o conhecimento da palavra de Deus, o acatamento dessa palavra como palavra de Deus e a obediência dessa palavra como palavra de Deus. É isso que é fé. Esse é o conceito geral de fé. Não é fézinha na Nossa Senhora, não sei quem. Eu tenho fé que o piloto vai dirigir o avião até Belém. Isso é uma fé. Acreditar nas coisas que a gente tem que acreditar. Nós vivemos no mundo, temos que acreditar em tudo. Eu acredito que o remédio que eu compro na farmácia vai me fazer bem. Quem disse que vai me fazer bem? O cara que diz que vai fazer bem, o médico, o representante. Eu acredito, eu tenho fé nisso. Isso não é fé que a Bíblia fala. A fé que a Bíblia fala é conhecimento de Deus e obediência dessa palavra com base nesse conhecimento. É isso que é fé que a Bíblia fala, a fé salvífica, a fé que vai nos levar em santidade de vida. É isso que é fé na Bíblia. Revelação de Deus. Começa com a revelação de Deus na vida do seu povo. É isso que é fé. Então, meus filhos, nós precisamos saber disso. E a palavra de Deus nos alerta. Repito, o que é que nós precisamos nesse caso? Resistir firme na fé. O que é fé? O conhecimento da palavra, o recebimento, o acatamento dessa palavra e a obediência dessa palavra. Palavra que nos alerta que o mal existe e está presente todos os dias em volta de nós. Cuidado, o leão, Satanás, é como um leão que ruge ao derredor. Segundo aspecto, segundo lugar, irmãos, que o salmista nos lembra aqui. Precisamos lembrar que mesmo nessa situação, Deus está sempre conosco.
O inimigo quer que duvidemos disso, mas não podemos duvidar. Tantas vezes o salmista afirma que o nosso socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Cantamos de vez em quando aqui, Salmo 121. Que fez os céus e a terra, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Lembram? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121. Irmãos, esse conhecimento é maravilhoso. Esse conhecimento é maravilhoso. Mesmo diante das tribulações que tendem a aumentar no nosso país e no mundo inteiro. Nós estamos vendo isso. Sabemos do mundo inteiro pela televisão, sabemos do nosso país pelo que nós estamos vendo. Precisamos descansar no Senhor, confiar na sua palavra, confiar na sua providência. Meditar nas suas promessas. O que é meditar? É ficar lembrando. Para eu lembrar eu tenho que saber. Eu não tenho como lembrar o que eu não sei. As suas promessas não falham. Eu preciso lembrar disso o tempo todo. Há milhares de anos o salmista Davi tinha essa certeza ao dizer: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Eu já disse para você o que quer dizer, estando Ele à minha direita. À minha direita, o soldado que está à minha direita é o que está com o escudo na mão esquerda. Então Ele me protege, Ele protege a Ele e a mim também. Eu estou aqui atacando com a mão e com esse escudo aqui eu estou protegendo tanto a mim quanto o meu companheiro aqui. É isso que na guerra era assim que eles faziam. Dificilmente tinha canhoto, digamos assim. Às vezes quando tinha canhoto era um batalhão de canhoto. Canhoto é cerca de 10% da humanidade, irmão, se vocês não sabiam. Só 10% mais ou menos da humanidade. Depois numa aula eu explico para vocês aqui por que é que tem canhoto. Então, olha, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aí presta atenção, meus irmãos. O salmista diz que o Senhor o aconselha. Como? Como é que o Senhor o aconselha? Era falando lá do céu, era? Não, irmãos. É com a meditação da palavra. Lembrando, meditação é lembrar. Meditar é ficar lembrando da palavra de Deus. Ficar lembrando da palavra de Deus. Salmo capítulo 1. Aliás, primeiro salmo, logo, salmo, versículo 1 e 2. O homem diz que bem-aventurado é o homem, ele diz lá que não se assenta na roda. Depois disso ele diz: cujo prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite não quer dizer que ele está lendo a Bíblia de dia e de noite, não. O homem era um guerreiro, ele era um rei, ele estava na guerra. Medita, lembra. Ele estava lembrando o tempo todo das promessas do Senhor na sua vida, do que o Senhor disse para ele fazer. É isso. Bem-aventurado é o homem que medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Eu não conheço as palavras do Senhor. Se é que eu estudei, conheço. Eu sei quem é esse meu Deus? Sei. Eu sei que Ele é digno de confiança? Sim. Então como é que eu vou ter medo? Medo de quê? Se me acontecer alguma coisa, que aconteça. Está no controle do meu Senhor. Não aconteceu com o próprio filho dele de ir para a cruz e mataram? Crucificado? Não mataram todos os profetas, todos os apóstolos? Por que não pode me matar? Por que eu acho que sou melhor do que esses caras? Isso é arrogância. De achar que comigo não vai acontecer isso não. Deus não vai deixar. Isso é arrogância, é falta de conhecimento de Deus. Então, irmãos, Salmo 25, 12, 14. Ao homem que conhece o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então o Senhor vai me instruir. Ao homem que teme ao Senhor, Ele vai me instruir. O que é que eu tenho que fazer nessa situação? Como é que Ele vai me instruir? Na sua palavra. Não tem outro jeito. Não vem conselho do além, na voz não sei de quem. É na sua palavra. Peraí, mas o que eu estou fazendo está de acordo com a palavra? Não, não está. E eu sei disso, sei. Mas é porque eu quero fazer assim. Complicado, complicado, complicado. 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, para eu conhecer a aliança do Senhor, eu tenho que temer ao Senhor. O que é temer? É respeitá-lo, é honrá-lo, é saber o que é que Ele quer, conhecer a sua vontade. Conhecer a sua vontade. Para conhecer, eu tenho que estudar. Eu vivo dizendo aqui, irmãos, vocês têm um pastor que ensina aqui na igreja o tempo inteiro. É o meu ministério, é a minha vida, é o que eu faço. A igreja quer aprender? Não.
Salmo 119, versículo 11. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É isso que é o homem bem-aventurado que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Eu conheço a palavra do Senhor. Eu sei o que é que eu tenho que fazer nessa situação. Eu sei o que é que eu não tenho que fazer nessa situação. Mas eu quero fazer isso, mas o Senhor diz para você não fazer. Ou, eu não quero fazer isso, mas o Senhor diz para você fazer. Bem-aventurado. Irmãos, precisa haver um diálogo constante do crente com Deus, de Deus com o crente. Não é reunião de oração coisa nenhuma. Nem reunião de oração coisa nenhuma, é a sua vida. É a sua vida, a oração não é negócio de reunião não, é a sua vida. Vida de oração. Diálogo constante com Deus. Como? Na meditação da sua palavra, Ele está falando comigo o tempo todo, e eu dizendo para Ele as minhas necessidades, as minhas vitórias, as minhas derrotas, as minhas angústias, as minhas incertezas, as minhas certezas. Eu tenho que estar conversando com o meu Senhor o tempo todo. Diálogo com o meu Senhor. A oração é a nossa voz para Ele. A meditação na sua palavra é a voz dele para nós. Ou o aconselhamento do pastor, aconselhamento do irmão. Sempre com um coração de brandura. Às vezes a gente vai tentar aconselhar algum irmão e é inclusive arrogante, agressivo e é o dono da verdade. Isso é complicado. É para ser, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Não é porque eu sei e vou lhe ensinar, não. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Vocês sabem que toda vez que eu falo com alguém alguma coisa, eu digo, o que é que está escrito? Bora ver na Bíblia. Não, eu acho, eu não quero saber o que você acha. Eu não estou dizendo o que eu acho. Eu estou dizendo o que está na Bíblia. Então, meus filhos, a voz de Deus para nós é a meditação na sua palavra. Ou o aconselhamento do pastor, uma palavra do pastor, a palavra de um irmão. Ou seja, é a palavra de Deus na sua vida. Venha da simples meditação na palavra do Senhor que você já sabe, guarda no coração, ou venha de um pastor, de um irmão, de um aconselhamento de alguma coisa. Às vezes eu converso com irmãos que veem pregação na televisão, não sei o quê, não é muito bacana a pregação. Digo, você conhece a vida desse pastor? Não. Mas o homem aparentemente é um santo de Deus, sim. Esse pastor conhece você? Não. E agora? Como é que ele vai aconselhar você? Você vai pegar dessa pregação dele o que você acha gostoso e bonito e favorável a você. O que for contrário, você vai descartar automaticamente. Isso é natural do ser humano. Você vai descartar automaticamente. Esse cara não tem como lhe aconselhar na sua casa. Ele não sabe como é que está a sua casa. Eu sei como é a casa de cada um de vocês aqui. Fiquem sabendo, eu sei como é a casa de cada um de vocês aqui. Qual é o seu relacionamento com a sua mulher? Qual é o relacionamento da mulher com você? Qual é o relacionamento de vocês dois com seus filhos, dos filhos com você? Eu sei. Eu não acho não, eu sei. Esse pastor da televisão sabe? Não. Ele não sabe. Como é que ele vai aconselhar? Aconselhamento genérico? Não é assim que Deus age. Não é assim que está na Bíblia. Isso é mais uma armadilha de Satanás para a igreja online. Então, meus filhos, um aspecto muito importante desse diálogo, volto a dizer, é que quando Deus fala com os seus filhos, eles ouvem a sua voz e conhecem a sua voz. Como o Senhor Jesus afirmou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Lembra da pregação do domingo passado, que foi que João disse? Está no meio de vós um que vós não conheceis. Meu Deus, João disse isso para o povo de Israel, falando de Jesus. Ele está entre vocês e vocês não o conhecem. Eu disse isso para vocês no domingo passado. Ele está aqui dentro dessa igrejinha ensinando o tempo todo e vocês não conhecem. Obviamente isso é regra geral, como Jesus de Deus sempre falou para Israel. Vocês o tempo todo. E nem... Irmãos, que coisa tremenda! As cartas de Jesus e do Apocalipse. Eu tenho as igrejas na minha mão. São minhas igrejas. Mas diz, arrepende-te. Ouvirei contra ti. Estou a ponto de te vomitar da minha boca.
Essa foi a pregação que me converteu com 13 anos de idade. Nascido e criado na igreja com um pai severíssimo na palavra de Deus. Mas eu vim me converter com essa pregação. Quase que eu morro. A pregação do homem de que isso é comigo. Isso é comigo. O canhão da Rússia nos meus peitos. Não há conversão sem um chamado ao arrependimento. Atenção. Negócio de convertido porque eu sou filho de crente, papo furado. Não é não. Conversão envolve arrependimento. Envolve reconhecimento do seu pecado. Envolve conhecimento desse que está no meio de vós e vocês não conhecem. Aí eu sei qual é a palavra dele. Eu sei o que é isso. Isso é terrível e maravilhoso. É isso, irmãos. Precisamos ouvir a voz de Deus, como Ele deixou nas Escrituras, e segui-lo de perto, em oração constante, não é papo furado de reunião de oração, não. Oração constante, dizendo-lhe o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós precisamos da Sua graça na nossa vida o tempo todo, senão a gente cai, o demônio é muito mais forte do que nós, os demônios são muito mais fortes do que nós, o pecado é muito mais forte do que nós. Precisamos do seu poder, especialmente nesses tempos difíceis que nos cercam agora. Tribulações crescentes que nós enfrentamos e vamos enfrentar cada vez maiores. E é rápido, vai ser acelerado isso. Podem acreditar nisso. Só que nós precisamos ter certeza, o Senhor está sempre presente nessa situação toda. Por isso, em terceiro lugar, o que o homem chama atenção aqui é que nós precisamos exercer a nossa fé. Nós não somos filhos de Deus. Então nós temos uma fé que Ele mesmo nos deu. Vocês estão lembrados, a fé não é sua. Somos salvos mediante a fé, pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é graça, dádiva. Então a fé que você tem, a salvação, é dom de Deus, não é sua. Agora, uma vez que Ele lhe revelou, já disse, a fé é o recebimento da revelação de Deus, para começo de conversa, é o recebimento da revelação de Deus, aí eu vou entender essa revelação. Eu sou um miserável pecador que fui salvo pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e eu agora entendo isso e eu vou agora fazer o que Ele mandou. Ele é o meu Senhor. É isso que é fé. Pois bem, Ele colocou em mim essa fé. Agora eu tenho uma fé que não é minha coisa nenhuma, é dele que está em mim. Então eu sei disso. Eu preciso exercer essa fé, e não exercer essa fé é pecado. Eu tenho que exercer. Ele botou essa fé em mim. O escritor aos Hebreus nos exorta a olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da fé. É Ele o autor da fé, é Ele o consumador da fé. Paulo diz aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. Vocês sabem da salvação, desenvolvei. Porém, certo de que é Deus quem opera em vós, tanto o fazer, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. É a vontade de Deus em você, meu filho, não é você o bambambam, não. E para eu fazer a vontade de Deus, eu tenho que conhecê-la, exercitá-la. A fé, o Senhor está comigo, não interessa a perseguição, não interessa comunismo, seja lá o que for, o Senhor está comigo. Eu tenho que fazer o que Ele mandou. Tenho que ser um bom cidadão na minha cidade, no meu estado, o que for. Tenho que ser um bom profissional, tenho que ser bom tudo, pronto, isso é o bastante. Vamos perseguir, mas Jesus não garantiu isso. Se fizer isso a mim, vão fazer a vocês. Porém, se ouviram a minha palavra, vão ouvir a de vocês também. É só isso. Só isso. O poder todo de Deus na nossa vida. Então, meus filhos, nós precisamos entender isso. O que eu estou lendo agora é Hebreus 12:2. Olhar firmemente ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Temos a fé que Deus nos deu, e não exercer é pecado de desobediência. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 25, no episódio da tempestade, o Senhor repreende os seus discípulos, homens de pequena fé. Eles tinham fé. Só que, o tamanhozinho. Não exercitaram a fé, foram repreendidos pelo Senhor Jesus. Homens de pequena fé. Eles tinham fé,
mas não exerceram a sua fé e foram repreendidos pelo Senhor Jesus, porque isso é desobediência, é falta de confiança na palavra de Deus. Os israelitas pereceram no deserto, Paulo diz isso, e o Velho Testamento todo nos diz, no Êxodo, estamos ensinando isso aqui, estamos vendo isso aqui, na escola dominical. Por quê? Porque lhes faltou fé em Deus, não acreditavam na providência de Deus, na palavra de Deus, mesmo diante de tantas evidências, de tantos sinais, de tantas maravilhas que Deus estava fazendo no meio deles. E a gente acha que é só esse povo lá, não, é a gente do mesmo jeito aqui. Precisamos exercer a nossa fé, como o salmista nos exorta nos versículos finais aqui, que vamos logo pular só para ler esse versículo final. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou a gente não acredita nisso? Não importa o que aconteça ao nosso país e ao mundo, não importa. Não está tudo escrito na Bíblia isso? Como lemos nos versículos aqui 2 a 5. Portanto, não, o Senhor não é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente o tempo todo. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Em toda essa confusão que a Bíblia promete, está escrito: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, desde antes de amanhecer o dia. Portanto, irmãos, pode vir pandemia, terremoto, opressão de governos comunistas, pode vir. Pode vir. É Deus quem controla tudo isso. Complicado de entender e aceitar isso, mas é Ele quem manda tudo isso. Conversando com o irmão, já disseram, Deus permitiu o dilúvio. Digo, epa, Ele não permitiu não, Ele mandou. E permitiu o quê? Foi Ele que mandou com a finalidade específica de matar todo mundo. Não era dele o mundo? Não foi Ele que criou as pessoas? Então Ele pode destruir quem Ele quiser, a hora que quiser, como quiser. Qual é? Porque Deus permitiu o que aconteceu com Jó. Permitiu não, Ele mandou o diabo fazer aquilo. Que história é essa? Permitiu o quê? Ele mandou. Só não lhe tire a vida. Pronto. Pode fazer o resto tudinho. Então, meus filhos, nós precisamos crer nessas coisas. Nós precisamos crer nessa Deus quem controla. Mesmo em meio à calamidade citada aqui, o salmista nos diz que há uma calmaria de um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Irmão, Deus está no meio da igreja, não interessa o que vai acontecer. Deus está no meio da sua igreja. Ainda que seja perseguida, abalada, jamais ela será destruída. Deus tem os seus eleitos. Como Jesus disse, por causa dos eleitos, Deus abreviará até a grande tribulação. Chega de tanto sofrimento, porque tem os meus eleitos aí que tem que escapar. Então eu vou ter medo de quê? Obviamente, irmãos, esse salmo trata de uma realidade de Israel, naquele tempo. Contexto geográfico, político, social, religioso, daquele contexto lá. Das muitas guerras e batalhas, para ter um repouso que Deus lhes prometeu, na terra que Deus havia prometido desde Abraão, nós sabemos disso. Então isso aqui está tratando de Israel.
Não é de nós, especificamente. Está tratando aqui esse salmo de Israel, lá naquele tempo, naquele contexto deles. Mas espiritualmente, isso é totalmente aplicado a nós e trata do repouso divino para a igreja de Deus, que será perseguida. Deus não disse, se fizeram comigo, vão fazer com vocês. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Mas, se creram na minha palavra, vão crer na de vocês. Irmão, não há nenhuma promessa de vida boa para a igreja, como a gente escuta essas pregações falsas, todas elas. Nenhuma. Nenhuma promessa de vida boa para a igreja. Quem prega assim está fora do contexto. Ele tirou do contexto e está fazendo proposta maravilhosa, lendo a Bíblia. Não tem nenhuma. Pelo contrário, as promessas são todas de perseguição, de tribulação, de martírio, de morte, todas. Por causa do Evangelho. O mundo não jaz no maligno? Sim? Sim. Então esse Evangelho vai agredir o mundo. E o mundo vai revidar, obviamente. Só os eleitos vão crer. Eu vivo dizendo para vocês aqui, igreja grande, igreja cheia é sinal de falso pastor, de falsa pregação. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Onde é que o Evangelho vai agradar pecador? Onde? Quando? Quando foi que aconteceu isso? Ele agrada pecador remido, convertido. E ele vai obedecer esse Evangelho. As igrejas obedecem essas pregações aí? Não! É tudo entretenimento. Então essa realidade é de Israel, irmãos, mas espiritualmente se aplica a nós, como explica o escritor aos Hebreus. Ele diz assim, portanto, escrevendo para uma igreja, citando Israel como modelo lá, ele diz, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ele estava falando de Israel lá, mostrando tudo, sim, mas agora a carta era para uma igreja. Hebreus 4:9. Observemos que este salmo descreve tanto as lutas de Israel, as perseguições, as tribulações, quanto a vitória, a paz que Deus lhes deu, o descanso para o povo de Deus, quando ele nos fala do seu poder sempre presente nas tribulações. Sempre presente. Do seu socorro na hora do perigo, da sua paz, mesmo em meio às tribulações. Então, meus filhos, para concluir, observando esses aspectos do presente salmo, nós já vimos aqui o mal existe e está presente nas nossas vidas o tempo inteiro, porque o mundo inteiro jaz no maligno. A oração lá do Senhor Jesus, livra-nos do mal. Esse mal aí não é mal do menino tomar meu celular e eu perder o emprego, não. Esse mal aí é o maligno. É as tentações que ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas, ou seja, ao invés de nos deixar cair em tentação, livra-nos do mal. É o maligno que causa essas tentações ou as próprias tentações. Ele não está falando de coisas materiais, não. Como todo mundo na igreja pensa. Então, observando esses aspectos, irmãos, nós podemos ver, a Bíblia nos diz que os dias são maus, Paulo diz isso lá em Efésios 5,16. Porém, sabendo que Deus está sempre conosco, e que Ele é o nosso socorro, bem presente nas tribulações, resta-nos exercer a fé na sua providência, nas suas promessas, a fé no Senhor, ouvir a sua voz quando diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Irmãos queridos, nunca esqueçamos que para nos salvar, o Senhor nos escolheu desde a eternidade. O Senhor nos chamou no tempo oportuno através de uma pregação, invariavelmente chamando ao arrependimento. Se não foi assim, você não foi chamado de coisa nenhuma. Nos justificou pelo entendimento dessa revelação, a justiça do justo Jesus foi creditada a mim, e os meus pecados foram jogados para Ele. É isso que é a justificação. Nos adotou como filhos, agora eu era um desgraçado, eu fui adotado como filho de Deus em Cristo Jesus, eu preciso saber disso.
Eu não recebi essa revelação? Sim. Então eu preciso confiar que Ele agora vai mover céus e terra, inferno, o que for, para me levar para a sua glória. Se eu não acreditar nisso, eu não fui salvo, coisa nenhuma. Eu sou apenas um religioso arrogante, que acha que posso fazer alguma coisa eu mesmo. Ele vai nos santificar, meus filhos. Ele não nos chamou. Escolheu na eternidade. Chamou no tempo oportuno. Justificou com a justiça do Filho. Nos adotou como filhos agora. Nos colocou o Espírito Santo para nos levar em santidade de vida. Então, Ele vai nos levar. Não levou Israel no deserto? Pois é, nós estamos nesse deserto espiritual hoje. Nós estamos na caminhada pelo deserto. Então, quem é crente, Deus vai levar. Quem não é, vai ficar reclamando o tempo todo, querendo resolver seu problema do seu jeito. Que nem o pessoal no deserto, que nós estamos vendo aqui nas aulas da escola dominical, com Daniel, Uriel, Paulo. Mesma coisa, irmãos. A aplicação espiritual é a mesma. Só muda a forma de apresentação. Ele vai nos santificar. Para que sejamos glorificados no último dia. Lembra de Hebreus? Sem santidade ninguém verá a Deus. Então, para eu chegar no dia final lá, quando eu morrer e me apresentar ao Senhor, eu estarei santificado. Não haverá mais sombra de pecado, marca de pecado, rastro, nada. Eu estarei santificado. É por isso que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nenhum santo de Deus vai morrer antes da hora, não. Ele, para morrer, ele vai ter que ter cumprido esse processo de santificação. Ele não morre antes disso. E Deus sabe qual é o tempo. Não sou eu que sei. Deus sabe. Eu só sei que enquanto eu estou aqui, eu tenho que buscá-lo o tempo todo. Por isso, irmãos, sejam quais forem as tribulações pelas quais tenhamos que passar, o Senhor está sempre conosco nas tribulações, na paz nessas tribulações, nas lutas e nas vitórias dessas lutas, porque somos o seu povo, somos a sua igreja. Esta é a mensagem de Deus para a sua igreja. Que Ele nos conceda graça, a fim de que, à luz desse conhecimento, em qualquer circunstância, em obediência à sua palavra, vivamos em santidade de vida, para louvor da sua glória. Amém.